Respira um pouco antes de continuar. Não precisa concordar com nada agora. Apenas fica aqui comigo por alguns minutos. Existe um cansaço que não aparece no corpo, mas pesa nos ombros da alma. É o cansaço de quem tenta ser compreendido o tempo todo, de quem mede palavras, suaviza gestos, explica intenções, como se a própria paz dependesse da capacidade de convencer o outro de que você não é uma ameaça. Esse desgaste é silencioso e, justamente por isso, costuma ser ignorado. Hoje se vende a ideia de que inteligência emocional é ser sempre calmo, sempre didático, sempre disponível para explicar, traduzir, justificar. Como se maturidade fosse sinônimo de engolir o desconforto e ainda sorrir enquanto faz isso. Mas quem vive assim sabe, essa calma constante cobra um preço alto. Ela drena energia. Ela fragmenta a firmeza interna. Ela cria a sensação de que se você parar de se explicar, algo ruim vai acontecer. Um conflito, uma rejeição, um afastamento. E então, você continua, mesmo cansado, mesmo vazio. Talvez você reconheça esse padrão, aquele impulso quase automático de se justificar antes mesmo de ser questionado, de explicar melhor, de falar mais, de organizar argumentos, como se a clareza perfeita fosse finalmente garantir justiça. No fundo, não é sobre comunicação, é sobre medo. Medo de ser mal interpretado, medo de ser visto como errado, medo de perder o lugar. Muitos aprendem isso cedo, em ambientes onde discordar gerava punição emocional, silêncio, afastamento. Explicar virou uma forma de se proteger, não de se expressar. Há quase 2000 anos, um homem chamado Epicteto observava algo simples e profundamente libertador. Existem coisas que estão sob nosso controle e existem coisas que nunca estiveram. Nossas escolhas, nossas ações, nossa conduta. Isso é nosso. A compreensão do outro, o julgamento do outro, a interpretação que fazem de nós, isso nunca foi. Mesmo assim, gastamos energia tentando controlar exatamente essa parte. Tentamos convencer o vento a mudar de direção. E quando não funciona, achamos que falhamos. É aqui que o estoicismo oferece uma imagem clara. Discutir com o vento não é força, é desperdício. Você pode gritar, argumentar, explicar cada detalhe. O vento continua sendo vento. Da mesma forma, tentar convencer todos de suas intenções, de sua retidão, de sua boa vontade, não é maturidade emocional. Muitas vezes, é apenas exaustão disfarçada de virtude. Marco Aurélio, outro homem cercado de pressões, julgamentos e expectativas, escreveu algo que atravessou séculos. Não precisamos narrar nossa retidão. Agir corretamente já é suficiente. Existe uma dignidade silenciosa nisso, uma firmeza que não se anuncia, uma tranquilidade que não pede validação. Quem está alinhado internamente não precisa explicar cada passo. Sustenta. E é aqui que começa o eixo central desta conversa. Inteligência emocional não é suavizar tudo. Não é se adaptar o tempo inteiro. Não é ser compreensivo até desaparecer. Maturidade emocional é reconhecer que há momentos em que o silêncio protege mais do que qualquer explicação. Em que não falar é um ato de respeito consigo mesmo. Em que escolher parar é, na verdade, escolher permanecer inteiro. Fica comigo. Ao longo deste caminho, você vai perceber que menos palavras não significam menos consciência. Muitas vezes, significam exatamente o contrário. Existe um cansaço específico que nasce quando a vida vira um esforço constante de tradução. Você sente que precisa explicar o tom, explicar a intenção, explicar o silêncio, explicar até o cansaço. Não porque quer falar mais, mas porque teme o que acontece quando fala menos. Aos poucos, explicar deixa de ser escolha e vira reflexo. Uma forma silenciosa de se proteger emocionalmente em um mundo que parece sempre pronto para interpretar errado. Muitas pessoas chamam isso de boa comunicação.
Dizem que é maturidade, empatia, responsabilidade emocional. Mas por dentro, o corpo sabe a verdade. A tensão no peito antes de responder. Há um cuidado excessivo com cada palavra. Há um medo discreto de parecer duro, frio, inadequado. O desejo de ser entendido não nasce da clareza, nasce do receio. Receio de ser rejeitado. Receio de ser visto como alguém difícil. Receio de perder vínculos que já parecem frágeis. Esse padrão quase sempre tem raízes antigas. Ele costuma se formar em ambientes onde discordar tinha um custo emocional alto, onde questionar gerava afastamento, onde silêncio virava punição, onde o amor vinha condicionado ao comportamento certo, ao tom certo, à explicação certa. Nesses lugares, aprender a se explicar não era habilidade social, era sobrevivência. E o corpo não esquece isso facilmente. Com o tempo, cria-se uma crença silenciosa. Se eu explicar melhor, o outro será mais justo comigo. Se eu organizar melhor minhas palavras, serei compreendido. Se eu mostrar minha intenção com mais detalhes, serei tratado com mais cuidado. Essa crença parece lógica, parece madura, mas raramente se confirma, porque justiça não nasce da explicação perfeita. Ela nasce do caráter de quem escuta. O preço desse esforço contínuo é alto. Ele aparece como cansaço emocional que não passa com descanso, como um ressentimento que não explode, mas pesa, como a sensação de estar sempre se adaptando, sempre cedendo um pouco mais, sempre afinando a própria presença para caber. Aos poucos, algo se perde. A firmeza interna, a espontaneidade, a sensação de estar inteiro. E o mais doloroso é perceber que mesmo depois de tanto explicar, muitos continuam não querendo entender. Não porque você falou pouco, mas porque nunca foi sobre a sua explicação, foi sobre a disponibilidade deles. Quando essa percepção começa a surgir, algo dentro de você pede silêncio. Não como fuga, mas como descanso, como limite, como um retorno lento e necessário para si mesmo. Existe uma diferença sutil, mas profunda, entre falar com clareza e falar em defesa. A clareza nasce de dentro. Ela não treme, não corre atrás, não tenta convencer. Já a justificativa vem carregada de tensão. Ela surge quando algo em nós duvida da própria legitimidade. Quando sentimos que precisamos provar que temos o direito de pensar, sentir ou agir de determinada forma. Por fora, as palavras podem parecer organizadas. Por dentro, há insegurança pedindo permissão. Quando alguém explica demais, muitas vezes não está sendo claro. Está tentando se proteger. Está tentando evitar conflito, rejeição ou julgamento. E, sem perceber, envia uma mensagem silenciosa. Talvez eu esteja errado. Talvez eu precise da sua validação para existir do jeito que sou. Esse sinal não passa despercebido. Pessoas emocionalmente invasivas captam isso rapidamente. Elas não escutam apenas o conteúdo das palavras. Elas sentem a fragilidade por trás delas. É assim que a explicação vira armadilha. O que foi dito com boa intenção começa a ser usado contra quem falou. Trechos são distorcidos. Frases são retiradas do contexto. A conversa se estende, se complica, se contamina. E quanto mais se fala, menos peso as palavras parecem ter. Surge um paradoxo doloroso. Quanto mais você tenta ser compreendido, menos respeito sente. Quanto mais explica, menos firmeza é percebida. O estoicismo observa esse movimento com lucidez. Ele não valoriza discursos longos, nem defesas elaboradas. Valoriza coerência, valoriza postura, valoriza a tranquilidade de quem não precisa se explicar o tempo todo porque está alinhado com o que faz. A firmeza curta, muitas vezes silenciosa, comunica mais do que qualquer justificativa bem construída. Clareza não pede aplauso, não pede concordância. Ela simplesmente se sustenta. Quando essa compreensão começa a amadurecer, algo muda no ritmo interno. A necessidade de explicar diminui. As palavras se tornam mais precisas.
E, em alguns momentos, o silêncio passa a dizer exatamente o que precisava ser dito. Há um momento em que a conversa deixa de ser troca e passa a ser drenagem. As palavras começam a circular sem chegar a lugar nenhum. A cada explicação oferecida, surge uma nova exigência de esclarecimento. Não porque algo esteja realmente confuso, mas porque a explicação se tornou uma forma de controle emocional. Quem ocupa esse lugar não busca entendimento, busca vantagem, superioridade, domínio sutil da situação. Nesse tipo de dinâmica, a justificativa funciona como moeda. Quanto mais você oferece, mais o outro sente que pode pedir. A conversa se alonga, os limites se dissolvem e o centro emocional vai sendo deslocado lentamente. O que parecia diálogo começa a carregar um tom infantilizado, como se uma das partes precisasse ser constantemente convencida para aceitar o óbvio. A maturidade se perde nesse processo, não por falta de argumentos, mas por excesso de concessões. Existe uma diferença profunda entre diálogo e negociação de limites. No diálogo, duas pessoas compartilham perspectivas. Na negociação disfarçada, uma tenta redefinir o território da outra. Quando explicar vira uma tentativa constante de evitar conflito, algo essencial está sendo trocado: a própria integridade emocional. E isso não acontece de uma vez. Acontece em pequenas cedências, quase imperceptíveis, que vão se acumulando. Chega um ponto em que a conversa já não é racional. Ela se repete, ela gira, ela não avança. O corpo percebe antes da mente. Surge um aperto, um cansaço súbito, uma vontade de encerrar que vem acompanhada de culpa. É nesse instante que a exigência por mais explicações revela sua verdadeira natureza. Não é curiosidade, é invasão. Reconhecer isso não endurece, não afasta, apenas devolve clareza. Algumas pessoas não querem compreender melhor, querem que você se dobre um pouco mais. E quando essa percepção se assenta, o silêncio deixa de parecer omissão. Passa a parecer lucidez. Para Epicteto, a verdadeira liberdade não começa fora. Ela começa no ponto exato em que você deixa de entregar seu centro emocional às reações alheias. Enquanto a sua tranquilidade depender da aprovação, da compreensão ou da validação do outro, algo essencial permanece vulnerável. Não importa o quanto você explique, não importa o quão bem-intencionadas sejam suas palavras, o eixo continua fora do lugar. O silêncio, nesse contexto, não é ausência, é escolha. Não nasce da incapacidade de responder, mas da clareza de que responder já não serve. Existe um tipo de silêncio que não foge, não se encolhe, não se desculpa por existir. Ele permanece. Ele observa. Ele decide não se desgastar onde não há escuta real. Esse silêncio não rompe vínculos à força, ele apenas se recusa a alimentar o que já perdeu sentido. Há uma imagem simples e poderosa aqui. Não se explica ao fogo por que ele queima. Quando o calor se torna excessivo, você se afasta, não por medo do fogo, mas por respeito ao próprio corpo. Da mesma forma, explicar-se para quem não escuta não é virtude. É exposição desnecessária. É abrir mão, pouco a pouco, da própria autoridade interna. Quando alguém insiste em justificativas diante de ouvidos fechados, algo silencioso acontece. A própria voz perde peso, não porque ela seja fraca, mas porque está sendo oferecida a quem não tem intenção de acolhê-la. Epicteto via isso com nitidez. A soberania emocional nasce quando você escolhe onde colocar sua atenção, sua energia e suas palavras. O silêncio, então, se transforma em fronteira. Invisível, mas firme. Ele não precisa ser anunciado, não precisa ser explicado, ele simplesmente se estabelece e, ao fazer isso, devolve algo precioso, a sensação de estar novamente no próprio lugar, inteiro, centrado, sem a necessidade constante de se provar. Existe uma ideia silenciosa, quase nunca questionada, de que ser uma boa pessoa significa estar sempre disponível emocionalmente, sempre acessível, sempre disposto a explicar,
esclarecer, traduzir sentimentos, intenções, limites. Como se a bondade verdadeira exigisse presença constante, paciência infinita e uma capacidade inesgotável de se adaptar ao outro. Esse mito não nasce do cuidado, ele nasce da confusão. Aos poucos, bondade passa a ser confundida com abertura irrestrita, com tolerância sem medida, com a obrigação de estar sempre pronto para ouvir, responder, justificar. Quem vive sob essa lógica sente uma pressão contínua para parecer compreensivo, didático, emocionalmente acessível, mesmo quando o próprio interior pede recolhimento. E quando esse pedido interno é ignorado, algo começa a se romper. Esse mito sustenta relações desequilibradas. De um lado, alguém que se explica demais. Do outro, alguém que se acostuma a exigir. A dinâmica se repete porque parece socialmente correta. Afinal, quem se cala pode ser visto como frio. Quem se afasta pode ser visto como difícil. Quem não explica pode ser julgado como arrogante. E assim, para manter uma imagem de bondade, muitos aceitam se afastar de si mesmos. Pessoas emocionalmente maduras não disputam narrativa. Elas não entram em competições silenciosas para provar quem está certo. Elas sustentam postura, mantêm coerência entre o que sentem, pensam e fazem. Essa firmeza não é agressiva. Ela é tranquila. Não precisa convencer. Apenas permanece. Há uma linha delicada entre empatia e autoanulação. A empatia reconhece o outro sem abandonar a si. A autoanulação se disfarça de gentileza, mas cobra um preço alto demais. Quando essa diferença começa a ficar clara, a necessidade de explicar tudo diminui. Não por indiferença, mas por respeito. Respeito à própria energia, ao próprio ritmo, à própria verdade. Há situações em que a explicação não esclarece, apenas prolonga. A conversa se estende, as palavras se repetem, o tom se desgasta e nada realmente se transforma. Nesses momentos, falar mais não resolve, apenas mantém o conflito vivo. O silêncio, ao contrário do que muitos aprenderam, pode encerrar com dignidade aquilo que a explicação já não consegue sustentar. Existe um alívio discreto quando se escolhe não entrar em certos debates. Não é vitória sobre o outro, é descanso interno. O corpo percebe primeiro, a respiração se solta, a mente desacelera. A energia que antes era drenada por tentativas de convencimento volta pouco a pouco para dentro. Esse movimento não cria distância fria, cria espaço saudável. A maturidade emocional começa a aparecer quando se entende o valor da economia interna. Nem tudo merece resposta. Nem toda provocação pede explicação. Nem toda incompreensão precisa ser corrigida. O estoicismo sempre observou isso com sobriedade. Atenção é recurso precioso. Direcioná-la com cuidado é sinal de sabedoria, não de descaso. Quando a atenção é retirada do que não merece investimento, algo se reorganiza por dentro. As palavras se tornam mais raras, mas mais verdadeiras. As escolhas ganham coerência. A necessidade de convencer diminui, porque a necessidade de se preservar cresce. E essa preservação não é egoísmo, é lucidez. Menos palavras não significam menos presença. Muitas vezes, significam presença mais inteira. Uma presença que não se dispersa tentando provar, explicar ou sustentar o insustentável. Uma presença que permanece alinhada, mesmo em silêncio. Chega um ponto em que a mente começa a fazer uma pergunta diferente. Não é mais sobre estar certo ou errado. Não é mais sobre encontrar as palavras perfeitas. É uma pergunta silenciosa, quase corporal. Isso vale o desgaste que está me causando? Algumas explicações prometem compreensão, mas entregam apenas mais cansaço. Outras já nascem estéreis, mesmo antes de serem ditas. A diferença entre uma e outra é sentida antes de ser pensada. Há conversas que ainda respiram. Existe troca, escuta, abertura real.
E há conversas que já perderam oxigênio. Elas se repetem, se arrastam, giram em torno dos mesmos pontos, sem nunca tocar o essencial. A mente percebe, mas o corpo denuncia primeiro. Um aperto discreto, uma tensão no maxilar, um peso nos ombros. São sinais de que algo ultrapassou o limite saudável. Escolher a paz nesses momentos não é desistir. É compreender onde a energia faz sentido. Há uma inteligência silenciosa em saber quando a explicação pode gerar encontro e quando apenas prolonga desgaste. Essa inteligência não grita, ela recolhe, ela observa, ela preserva. A autoproteção emocional não nasce do isolamento, mas do discernimento. Saber onde investir presença e onde retirar atenção é uma forma madura de responsabilidade consigo mesmo. Não é sobre evitar o mundo, é sobre permanecer inteiro dentro dele. E quando essa clareza se instala, o silêncio deixa de parecer vazio. Passa a parecer chão. Epicteto nos lembra, com uma simplicidade quase desconcertante, que a única coisa realmente sob nosso domínio é a própria conduta. Tudo o que vem de fora, reações, interpretações, julgamentos, sempre esteve além desse alcance. Quando essa verdade deixa de ser apenas compreendida e passa a ser sentida, algo se acomoda por dentro. A urgência de se explicar perde força, porque a necessidade mais profunda passa a ser outra: manter o próprio eixo. O silêncio, então, muda de significado. Ele deixa de parecer ausência de resposta e passa a se revelar como presença de respeito. Respeito pelos próprios limites, pela própria energia, pelo caminho já percorrido. Não é frieza, não é desprezo, não é indiferença. É cuidado. É a escolha de não se abandonar para continuar sendo aceito. Existe uma firmeza que não precisa ser anunciada. Quem está enraizado não sente necessidade de convencer. Apenas sustenta. A dignidade não se argumenta, não se defende, não se justifica. Ela se expressa no modo de estar, na coerência silenciosa entre aquilo que se sente, se pensa e se vive. Marco Aurélio atravessou a vida cercado por expectativas, críticas e olhares atentos. Ainda assim, escolheu viver de acordo com seus valores sem pedir aplauso, explicação ou permissão. Sua força não estava no discurso, mas na constância. Não no convencimento, mas na presença. Talvez seja aí que tudo se esclarece. Inteligência emocional pode não ser falar melhor, explicar mais ou se adaptar sempre. Talvez seja reconhecer o instante exato em que continuar falando começa a custar caro demais. E, nesse ponto, escolher parar. Não por fraqueza, mas por lucidez.